Hello, hello. Vamos que vamos. A gente vai começar uma série chamada Basic Manners. Basic Manners significa o básico também importa. Então a gente vai relembrar algumas coisinhas lá de trás do inglês que a gente viu, mas para que faça mais sentido hoje em dia o inglês para vocês, tá bom? Então nós vamos falar sobre 4 coisas nessa aula: as regras de pronúncia, as palavras sequenciais, os verbos mais comuns e os sufixos e prefixos. Vamos começar então com nossas regras de pronúncia. É claro, gente, que nada que eu fale aqui é uma coisa 100% em todos os casos. Não, o inglês não funciona dessa forma. Aqui eu tô dando regras e dicas para vocês em relação à maioria das palavras em inglês. Então vamos começar aqui. Então, palavras com T-I-O-N. O som desse T é quase de que um CH. Então, relationship seria a mesma coisa que você lesse relationship. Isso acontece várias vezes. Tradition, relationship. Nunca vai ser relationship. Esse T-I-O-N, 90% das vezes, vai vir com um som como se fosse um CH, tá? Então, relationship, beleza? Palavras que tenham 2 O's, os 2 O's vão passar a ter o som de U, como é o caso, por exemplo, de loose. Loose é uma coisa solta, uma coisa frouxa. Os 2 O's você vai ler como se fosse loose, tá? O que importa aqui é que esse O vai ficar com som de U. Ah, mas em português um S de 2 vogais tem então som de Z, então é lose. Não, tá? Aqui ainda é loose, o que está importando pra gente aqui é a vogal. Essas palavras claramente não estão em português, né, gente? Então não se foque nisso, pelo amor de Deus. E na mesma mentalidade, palavras que têm 2 S vão passar a ter o som de I, que é o caso, por exemplo, de bee, uma abelhinha. Bee, ó, 2 S, bee. Então, isso também é outra coisa que acontece bastante. Por exemplo, tooth, teeth, né? O dentes tem 2 S. Então é teeth e não é teeth. Uma coisa meio bizarra assim. Outra coisa importantíssima, que sempre que a gente tem uma aula que a gente está lendo um texto, a gente está falando alguma coisa, a gente entra nesse ponto importante. No inglês americano, o inglês que eu ensino é o inglês americano. Por mais que eu tenha aprendido britânico quando era criança, o inglês que eu tive mais contato na minha vida adulta foi americano e foi o que ficou comigo, tá? Então, mas eu vi que o cara do Harry Potter não fala assim. Aí, meu querido, aí tá falando do cara do fiofó da Inglaterra, realmente não vai falar igual um cara da Califórnia. Mas no inglês americano, que é onde a gente está trabalhando, em vários casos as letras são mudas, né? Eu sempre falo que o americano ou ele gosta de encurtar a palavra ou ele gosta de comer as letras quando está falando e sair falando o que ele quiser no caminho. Acontece, como, por exemplo, com a letra T, que em várias palavras vai passar a ter o som de R. O americano fala pretty, ele fala pretty, e vai seguir assim em diante. O britânico vai falar pretty, enquanto o americano vai carregar com esse T aqui e vai usar como se fosse um R, tá? Gente, aqui está escrito são regras, então obrigatoriamente isso vai acontecer? Não, botei regras porque eu quis, mas não vai acontecer, tá? Isso são dicas de coisas que são muito comuns de acontecer. E se vocês passarem a usar esse tipo de dica na hora de ler um texto, e outra coisa, gente, leiam um texto com calma. Vocês pegam um texto, aí tem, por exemplo, unfortunately, uma palavra enorme, para vocês travarem ali, opa, não vai. Lê com calma, lê unfortunately. Depois você faz mais rápido.
Unfortunately, até você sair a frase sem você comer sílaba nenhuma. Você tem muito mais chance de acertar a pronúncia de uma palavra se você ler ela bem devagarzinho, né, ó. Regras. Ninguém entendeu nada que eu falei, tá bom? Então, isso é muito comum. Tentar ler rápido para que o texto acabe logo, pior coisa que vocês fazem. Tentar jogar um information no caminho, achando que eu não vou perceber, pior coisa que vocês fazem, tá? Então, quando for ler, lê devagar. Lembre sempre da pronúncia da letra. Isso é outra coisa que eu falo muito com vocês. A gente aprende o alfabeto fonético no inglês lá no início por um motivo. Se eu já sei que o A no inglês não tem som de A e sim de A, eu não vou ler die, eu vou ler they. Tá? Isso é importante. O inglês é acumulativo. O que você aprendeu na primeira aula tem que juntar com a segunda, com a terceira, até ter tudo na sua cachola. Beleza? Palavras sequenciais. Como o nome já disse, né? Palavras sequenciais vão dar o quê? A sequência na nossa fala. Então são palavras como, por exemplo, first, next, then, after, finally. Então, primeiro, próximo, então, depois, finalmente. Como que elas vão funcionar? Então, palavras sequenciais, como o nome já diz, vieram para dar uma continuidade na frase. Ao invés de narrar o seu dia em tópicos, você pode usar as palavras sequenciais. Se eu falo primeiro eu acordei, depois fui tomar café, então saí de casa e finalmente cheguei no trabalho. Essa frase no inglês, o que eu vou falar? First, I had breakfast. Next, I left my house. Entendeu? É isso aqui, ó. Se eu falo pra você, ó. First, I woke up. Next, I had breakfast. Then, I left my house. And finally, I got to work. Então, essas palavrinhas aqui, elas existem justamente para isso. Você não narrar o dia, você perguntar, o que você fez ontem? Acordei, tomei café, trabalhei. Isso são tópicos. Isso não é uma conversa que a gente está tendo. Então, as palavras sequenciais vieram justamente para que você não faça isso depois. Quando você for responder uma pergunta, explicar, narrar uma história, narrar o seu dia, você faça isso de uma forma com muito mais fluidez do que você faria se você chegasse e falasse: ontem eu acordei, tomei café, trabalhei, dirigi, dormi. Legal, obrigada pelo tópico do seu dia a dia. Não foi o que te perguntei. Outra coisa, esses verbos, gente, se vocês não souberem, eu, peço demissão de mim mesma, mas vamos lá. Alguns verbos comuns. Então, os 10 verbos mais usados no inglês para que você possa montar as frases sem dificuldade. Want, like, go, sleep, work, walk, think, eat, drink, love. Então, verbos mais comuns e que eu acredito que vocês conheçam, por favor. Mas want, querer, like, gostar, go, ir, sleep, dormir, work, trabalhar, walk, andar, think, pensar, eat, comer, drink, beber, love, amar. Agora, nosso último tópico são sobre os prefixos e os sufixos. Assim como no português, compreensível e incompreensível. A gente usa prefixo e sufixo o tempo todo. Obviamente o inglês também vai usar, Então, como as palavras mudam o sentido de acordo com as letras que vêm antes delas. Vamos trabalhar primeiro só os prefixos, Então, prefixos são as letras que vêm antes de uma palavra, O pré já deixa claro que vem antes e tem o papel de modificar o significado delas. Vários exemplos, vamos lá, vamos devagar para a gente não surtar. Vamos entender, obviamente, de novo, nada que eu falo aqui é uma coisa
100%, então com certeza deve ter mais prefixos. Eu estou só botando alguns exemplos aqui. Nós temos o anti, não é anti não. O anti sempre é gente da mesma forma no português. Do antipático, por exemplo. Mas anti é a nossa mesma ideia de português, é o counter. Então, antiseptic é o antisséptico. Antipathy, antipatia. Antídoto, antídoto. Bi é uma ideia de duplicação. Bicolor, bifunctional, bifocal. Então, bicolor, bifuncional, o bifocal. O de é o oposto da palavra que está sendo usado. Se eu falo deactivated e eu sei que activated é ativado, o deactivated é o desativado. Decaffeinated, descafeinado. Detach, separar. Attach, juntar. O dis é o não ou o contrário daquela palavra. Disappear é o desaparecer. Disable, desativar. Disagree, discordar. O ex é a ideia de uma coisa que está para fora, ou no passado, por exemplo. Exhale, exalar. Exclude, excluir. Ex-wife, ex-esposa. É bom que tem umas letras que vieram que não é para estar ali, mas a gente vai, né? Enfim. Nós temos for. O for, ele vem antes de alguma coisa. Então, forbear é o ancestral. Forecast é a previsão do tempo, por exemplo. Forehead é a testa, né? O que vem antes da cabeça. É a testa. Perdão. Nós temos in, im, ou are, com a ideia também de não. Então, incorrect, incorreto. Impossible, impossível. Irregular, irregular. Mid é o meio. Mid-skirts, mini-saia. Midnight, meia-noite. Midfield, meio de campo. Miss, de uma forma incorreta, por exemplo, misplace, mal colocado. Misbehaved, mal comportado. Non, com esse N no final, é também um não. Non-existent, não existente. Non-stop, sem parar. Non-allergic, não alérgico. Re é o de novo, mais uma vez, né? É de repetir. Repaint, repintar. Redo, refazer. Refresh, refrescar. Sub é o inferior, abaixo de alguma coisa. Submarine, submarino, né? Abaixo do mar. Subterrane, subterrâneo, abaixo da terra. Over é o contrário, é o superior ou acima. Overexcited, muito excitado, muito animado. Overcharge é sobrecarga. Overdo, exagerar. Un também é uma negativa. Unconditional, incondicional. Undo, desfazer. Unattractive, não atraente. Unknown, desconhecido. E o under é o sob ou sub, né? Que é o undersea, submarino. Underestimate, subestimar. Underage, um menor de idade. Nós temos algumas opções aqui de prefixos que vão ser usados para modificar palavras. É claro, gente, que não é qualquer palavra que você vai chegar, vai colocar um anti antes e pronto. Agora a palavra é negativa, né? Tipo, pretty, anti-pretty. Não. Não vai fazer a palavra feia e chamar alguém anti-bonito. Né? Não que, logicamente, não faz sentido. Os sufixos. Palavras que mudam de sentido de acordo com as letras que vêm depois delas, né? Se o prefixo vem antes, o sufixo vai vir depois. Os sufixos são mais fáceis. Nós temos o able or able, que são formas de adjetivos a partir de verbos.
Então, você coloca, por exemplo, acceptable, é aceitável. Eu transformei um verbo, que é accept, aceitar, em um adjetivo, botando o able. Esse able sozinho é ser capaz. Então é como se eu falasse que o acceptable é ser capaz de ser aceitável. Né? Ser capaz de aceitar. Então é o aceitável. Adorable, adorável. Affordable, de preço acessível. Disposable, descartável. Durable, durável. Fashionable, elegante. Flexible, flexível. Incredible, incrível. Invincible, invencível. Likeable, gostável, amável. Preferable, preferível. O full com um L só, não confunda que o full sozinho de cheio, ele é com dois L's. Quando ele é um sufixo, ele é com L só, tá? Então, indica cheio de alguma coisa. Então, care, sozinho, cuidado. O careful seria o cheio de cuidado. É o cuidadoso. Doubt, dúvida. Doubtful, duvidoso. Help, ajuda. Helpful, prestativo. Mean, significado. Meaningful, significante. Mouth, boca. Mouthful, um bocado. Pain, dor. Painful, doloroso. E o seu contrário é o less. Se o full é cheio de alguma coisa, o less é a falta de alguma coisa. Então, se antes eu tinha o careful como um cheio de cuidado, eu tenho careless com sem cuidado nenhum. Então, descuidado. Doubtless, sem dúvida. Endless, sem fim. Fearless, destemido. Homeless, sem casa. Beleza? Nessa aula, a gente passou por alguns pontos importantes para a gente poder montar frases e textos de forma coesa e concisa, vamos colocar assim. Então, dica para não errar a pronúncia. Primeira coisa para você prestar atenção, palavrinhas que tenham O dobrado ou E dobrado. Não esquece que o R no inglês americano, o T no inglês americano quase sempre tem som de R. O T-I-O-N, o tion, vai ter som de xion, tá? Então, de relationship. Criando nossas frases com fluidez, você vai juntar o que você já sabe de pronome, de verbo, palavras sequenciais, e vai criar frases que vão fazer sentido e vão ter uma continuidade. Os sufixos e os prefixos, letras que vêm antes ou depois das palavras, que mudam completamente o sentido delas. O que significa? Que a gente vai juntar todos os ensinamentos dessa aula e escrever um texto falando sobre o seu final de semana. Ah, mas professora, eu não fiz nada, fiquei deitado na cama. Inventa. Fim estava na Disney, não tô nem aí. Escreve no sentido de cartinha e fala, ontem eu estava na Disney. Primeiro eu fui no brinquedo tal, depois, entendeu? Não fez nada? Inventa. Fez uma coisa muito interessante? Me conta. Se for fofoca, pode contar mesmo, que eu gosto de ouvir. Então você vai usar as palavras sequenciais para que o texto tenha fluidez. Verbos, obviamente, não só aqueles que eu botei aqui, todos que você souber, você pode colocar. Se não souber de um verbo muito importante no meio da sua frase, tudo bem, a gente sobrevive. E tente adicionar palavras com prefixo ou sufixo, tá? Obviamente, não precisam ser todos da lista que eu passei. Mas você está falando que ontem eu estava na Disney, primeiro eu fui no brinquedo tal, quando saí eu topei meu dedinho no chão. Doeu muito, mas o atendente veio falar comigo e ele foi muito cuidadoso. Pronto. Você já usou verbo, já usou prefixo, já usou sufixo, já usou palavra sequencial. É isso que eu quero. No final desse texto, umas 10 linhas. Não precisa ser uma redação de Enem, não. Umas 10 linhas. Vocês vão tirar uma foto, manda pra mim, pode ser no Instagram, no WhatsApp, no site, onde vocês quiserem. E vão gravar um áudio de vocês lendo esse texto, lembrando as dicas de pronúncia lá do primeiro slide. Fechou? Qualquer coisa, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês falam comigo. Beijinho!